Bem, nós vamos continuar o nosso ciclo de palestra aqui. Eu não sei, hoje deve ter acontecido algum problema, que hoje está muito vazio, mas eu estou com receio já do horário. Ainda ficamos aqui esperando ver se vinha mais gente, mas estou achando melhor nós começarmos. Dando então continuidade ao nosso seminário que se promove em atenção ao aniversário de fundação do Instituto, que está fazendo 171 anos de sua criação, e dentro do tema central, manifestações de junho de 2013, avanços e atrasos um ano depois, estabeleceu-se também um tema sobre a crise na legitimidade sindical, uma vez que as reivindicações sindicais também foram tema daquelas manifestações de junho do ano passado. Então, para isso, nós convidamos e peço que venham compor a mesa a desembargadora Salete Macalós, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a desembargadora Rosana Salim Travezedo, do Tribunal Regional do Trabalho, que eu peço que tome a mesa aqui à esquerda da doutora Ludmila, e a procuradora do Trabalho, doutora Débora Félix, que aí escolhe que lado prefere ficar. Porque do lado fica muito peso para o lado de lá, hein? Dá um equilíbrio aqui. E eu, então, passo a palavra à doutora Ludmila, que vai fazer a coordenação dos trabalhos. Registro a presença do nosso vice-presidente, Cândido de Oliveira Bisneto, ex-presidente da Ordem. Então, doutora Ludmila Charge, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos. Recomeçamos o seminário de comemoração dos 171 anos de aniversário do IAB, com esse ciclo de palestras que o Dr. Castelar, como diretor cultural, ofereceu para a gente. E hoje o tema é dissidentes do movimento sindical. Eu sei que o tema é controvertido, sobretudo depois das greves que nós tivemos no início desse ano. Para destacar, a gente pode falar da greve dos garis, que foi em pleno carnaval, e da greve dos rodoviários. E o tema é bastante controvertido, principalmente porque a gente tem uma legislação hoje, que é a Constituição Federal de 88 e a CLT, que amarra os sindicatos e dá aos sindicatos o poder de negociar as normas, que seriam os direitos constantes de uma eventual norma coletiva. Além disso, a Constituição Federal também dá a prerrogativa aos sindicatos de encaminhar e prosseguir com o movimento grevista, se for o caso. Mas o fato é que a paralisação aconteceu pelos chamados grupos dissidentes e hoje se impõe um pensamento, o que se fazer com esse grupo dissidente frente à legislação vigente. Como vamos tratar isso? Como o Judiciário Trabalhista vai tratar isso? Como a Procuradoria do Trabalho vai tratar isso? O que entende a professora Salete Macalós? Há uma crise de representação, uma crise de autoridade. Vamos tentar entender isso, eu acho que a partir da palestra das doutoras. Assim, agora passa a palavra à doutora Salete. Acho que é mais interessante a parte mais objetiva, a Justiça do Trabalho, a Procuradoria, eu fico por fim. Bom, então, passo a palavra à doutora Rosana Salim, desembargadora do TRT. A tribuna? Tinha que começar pelo Ministério Público. Bom, Bom, boa tarde a todos. Inicialmente agradeço o convite, fiquei muito honrada, é uma grande alegria participar aqui. Agradeço ao doutor Bacelar, doutora Ludmila. Cumprimento minhas caras colegas, desembargadora Salete, procuradora Débora,
E o tema, de fato, é bastante instigante. Eu e a doutora Débora tivemos oportunidade de funcionar, somos da seção de dissídio coletivo, lá no TRT, e tivemos oportunidade de funcionar, né, nesse episódio das greves, tanto dos garis, eu estava de plantão na época, e deferi a liminar determinando que eles voltassem ao trabalho, porque não havia sido dada aquela comunicação prévia de que cuida a lei, uma atividade essencial, a população e o município deveriam ter sido alertados sobre isso. Determinei o retorno, mas na época me recordo que comentei com o prefeito que o acordo era a melhor saída para aquele impasse, porque, de fato, eles estavam com os salários defasados. A Conlurb não estava efetuando o pagamento da remuneração correta. E então, a questão dos garis, houve, no momento, uma resistência, né, pelo grupo dos dissidentes, etc. Mas depois o prefeito cuidou de aceitar essa proposta e foi feito um acordo e eles, então, retornaram. Já na greve dos rodoviários, a questão ficou bem mais complexa, porque o que ocorre é o seguinte: eu peço desculpas pela dicção, que eu estou utilizando um aparelho recentemente colocado, ainda não como dizem meus filhos, parece uma bala, assim, atrapalha, mas na questão dos rodoviários, a questão ficou bem mais complexa, porque houve essa dissidência. Então, alguns trabalhadores, que não seriam aqueles, no dizer do sindicato dos empregados, né, que representariam os sindicatos, teriam deflagrado essa greve. E a questão chegou até nós, né, na sessão de dissídio coletivo, para saber de quem era a responsabilidade. Era o sindicato negava essa responsabilidade. Não, eu não convoquei os trabalhadores para greve, apesar de ser o representante legal para isso, então não tenho que me obrigar a nenhuma responsabilidade desse grupo dissidente. E lá nós acabamos decidindo por maioria, e eu aderi a essa corrente, de que o sindicato é sim responsável pela deflagração da greve. No mínimo, por não ter tido a habilidade de compor com toda a sua classe uma solução que fosse satisfatória. E, em muitas circunstâncias, nós nos deparamos lá na sessão de dissídios coletivos com situações em que o sindicato, sabe-se lá por quê, ele age em desfavor dos próprios trabalhadores. Então, em razão disso, naquela sessão, nós condenamos o sindicato, sim, a responsabilidade por esse movimento sindical. A greve foi considerada abusiva, não é isso? E ficou bem claro para o Sindicato dos Trabalhadores que cabe a eles organizar uma situação entre a categoria de forma a atenuar esses graves movimentos, né, que ora aqui e acolá acontecem. E se acontecem, é porque o sindicato, na sua administração, não tem facilidade, não tem habilidade, não tem empenho em ouvir todos os seus representados. Eu entendo que há uma necessidade de mudança. O movimento sindical brasileiro, eu não sei a opinião das colegas, mas o movimento sindical brasileiro está vivendo uma situação de crise, a meu sentir, ultimamente. Porque os trabalhadores, eles não têm voz nem vez. Eles apenas são compelidos a pagar aquela contribuição sindical, queiram ou não queiram, um dia do seu salário é descontado para isso, né? Os sindicatos enriquecem com essa contribuição, é muito dinheiro que entra, e às vezes fazem conchavos com o próprio sindicato patronal em desfavor dos membros da categoria. Então eu vejo que já é um momento de se fazer algo
de forma a valorizar de fato os trabalhadores, de forma a tentar melhorar as condições de trabalho. Por exemplo, essa questão dos rodoviários, de serem ao mesmo tempo motorista e cobradores, né? É uma excrescência, porque no caos do trânsito que vivemos aqui, você obrigar um motorista a dirigir num trânsito caótico desse e ainda receber as passagens, né? Sem falar das intercorrências de assaltos que acontecem, né, sempre. E como que se concebe que o sindicato faça um acordo com o sindicato patronal reconhecendo como legítima essa situação? É claro que não é legítima essa situação. Então, a mim me parece que essa dissidência é fruto de uma falta de representatividade real da direção dos sindicatos atualmente. Então, como não agem em defesa real dos direitos dos trabalhadores, suscitam em grande parte desses trabalhadores uma revolta, um ânimo de luta, e acabam fragilizando o movimento como um todo, né? Então, eu acredito que há de haver, daqui para frente, um novo tratamento para essa questão, uma maior responsabilização dos sindicatos de empregados, para que, efetivamente, eles possam defender os interesses da categoria. Doutora Débora. Bom, também gostaria de cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite. É sempre uma honra participar de uma mesa tão seleta, como a desembargadora Salete, desembargadora Rosana. Tenho tido um contato com ela mais próximo nas nossas audiências, nas nossas sessões de julgamento. E realmente, eu gostaria só de pontuar colocou, de lembrar que os sindicatos, eles nasceram na sua origem, eles nasceram daqueles grupos das massas, eles nasceram para representar aquelas massas de trabalhadores na busca das melhorias nas condições de trabalho. Essa é a origem fundamental dos sindicatos. E nasceram tutelados por um Estado autoritário. E na CLT de 43, se imaginou, se idealizou essa organização sindical observando uma unicidade, que, no meu modo de ver, difere da unidade. Então, a unicidade que foi estabelecida naquela oportunidade e chancelada, renovada na Constituição Federal de 88, ela hoje tem colaborado com essa fragilização dos trabalhadores e dessas representações sindicais. Então, sempre que me perguntam, poxa, por que existiram essas dissidências? Por que aconteceu aquilo na greve dos garis e dos rodoviários? Essas greves foram consideradas por alguns como greves espontâneas, ou seja, elas nasceram a partir da iniciativa dos trabalhadores e não necessariamente das lideranças sindicais respectivas. Esses trabalhadores não eram ouvidos pelos seus representantes. A dificuldade de comunicação entre eles é muito grande em algumas categorias. Isso fez com que esse grupo de trabalhadores se rebelasse e deflagrassem uma paralisação em atividades essenciais, e só foram ouvidos efetivamente porque se vinculavam a atividades essenciais. Trouxeram assim uma comoção grande para a sociedade, para a nossa cidade. Na greve dos garis, em especial, eu falo da unicidade, pontuei essa coisa da unidade, porque no início havia unidade desses trabalhadores, por isso eles eram mais fortes, tinham reivindicações mais uniformes. E hoje, a Convenção de 87, que não foi ratificada pelo Brasil, ela meio que abriu essa possibilidade de uma liberdade mais ampla, até se cogitando de uma pluralidade sindical, que a nossa Constituição Federal não agasalhou. Então, assim, já há esse confronto. E esses trabalhadores hoje, que têm essas lideranças sindicais muito contaminadas por uma política externa,
e além da dificuldade de comunicação, de serem ouvidos, de participarem efetivamente das deliberações das assembleias, essas pautas que resultam nas normas coletivas ou nos acordos, convenções ou acordos, nem sempre elas refletem o verdadeiro anseio dessas categorias, desses trabalhadores. Então, esses garis, eles procuraram o Ministério Público num momento de desespero, porque o sindicato que o representa tinha firmado um acordo coletivo que não expressava a real vontade da categoria deles. Eles estavam com um salário defasado há muito tempo, enfim, vinham numa negociação arrastada. Então, esse grupo nos procurou e eles queriam ser ouvidos. Eles nem conheciam. Eu perguntei a eles no dia, vocês conhecem a norma coletiva que foi afirmada? Não, doutora, nós não conhecemos as cláusulas. Pois é, pode ser que algumas cláusulas sejam favoráveis a vocês. Então, vamos tentar uma interlocução, uma conversa, um diálogo no ambiente de negociação. E prontamente liguei para a presidência do tribunal, que conduz essas audiências de conciliação, expliquei a ela a situação desses trabalhadores e ela marcou uma audiência de conciliação. Chamou a prefeitura, veio o representante do município, veio o sindicato, e eu nessa audiência eu perguntei ao sindicato, vocês não aceitariam a participação desse grupo de trabalhadores que estão liderando o movimento na elaboração da pauta ou na melhoria dessa norma que já foi firmada, não desprezando o trabalho que o sindicato fez, mas trazendo também outras ideias para melhorar, fazer um aditamento na norma para aproximar mais da categoria. Nós podemos aceitar sim. Então, assim, existe essa problemática da interlocução entre o sindicato e os seus representados, entre uma diretoria constituída e os outros trabalhadores, e as disputas políticas, que também prejudicam muito as negociações. Então, às vezes, existem duas pautas, uma dos trabalhadores, uma da diretoria do sindicato, da liderança, e uma pauta política. Fica muito difícil você conseguir uma unidade nesse cenário. Então, eu dizia para eles, olha, a nossa Constituição Federal, ela ainda não agasalhou a pluralidade sindical. Eu não estou aqui dizendo que é bom ou ruim, eu só estou dizendo que hoje o nosso ordenamento jurídico, ele consagrou a unicidade. Podemos até imaginar, refletir numa mudança, num avanço, numa modificação, mas hoje ainda é assim. Então, o sindicato não pode ser afastado desse processo. Vocês precisam se aproximar do sindicato, levar para o sindicato, para as lideranças, as reivindicações de vocês, para que possamos resgatar essa unidade. Então, nesse caso dos garis, foi possível. Esse grupo de trabalhadores conquistou isso ficou constando de uma cláusula da norma coletiva que eles assinaram, do aditamento que eles fizeram, para admitir a conversa com esses grupos, dentro da categoria deles. Na greve dos rodoviários, que também é uma atividade essencial, como destacou a doutora Rosana, teve a liminar, a liderança sindical estava fragmentada. E o grupo que comandou a greve era o grupo da dissidência política interna do sindicato. E quando isso acontece, eles não observam realmente os requisitos da lei. Eles não observam o mínimo para atender a sociedade, eles estão ali invocando o direito deles de parar para coagir o patronato e obter o atendimento das suas reivindicações. Também não vou dizer que não é legítimo, é um meio que eles têm de serem ouvidos. Agora, esses trabalhadores, no final da negociação, também já estavam brigando entre si. Essa dissidência do próprio sindicato. Também estavam já divergindo em relação à pauta, ao que estava sendo pactuado. Então, mais uma vez, se afastando da unidade necessária em prol da categoria. Então, assim, eu percebo que alguma coisa realmente precisa ser feita, seja na melhoria da comunicação. E eu disse às lideranças sindicais à época, o sindicato não pode somente ser destinatário das contribuições. Ele precisa se voltar para a categoria que ele representa. Ele não pode chegar numa audiência de conciliação e dizer que ele não teve nada a ver com a greve e que, portanto, esse dissídio deve ser julgado extinto porque ele não é legítimo representante para estar ali no polo passivo daquele dissídio. Ele não pode se alegar isso numa audiência judicial ou numa sessão de julgamento. Chega a ser até pouco ético e republicano, eu diria. Ele não pode ser um sindicato só para oferir o bônus. Ele precisa também, ele tem deveres e direitos.
ele é representante da categoria por destinação constitucional, está lá no artigo 8º, mas ele também tem o dever de representar esses trabalhadores até o fim e de estabelecer essa interlocução. É papel dele. É claro que o judiciário entra numa audiência de conciliação, o Ministério Público pode chamar para uma mediação, mas é dever principal do sindicato instigar e buscar essa interlocução com os seus representados. Então, eu penso que hoje há um desvirtuamento muito grande do papel do sindicato, da forma como ele nasceu até hoje, o que ele vem fazendo, né? Então, eu penso que é preciso realmente melhorar. Muito obrigada pela palavra. Cadê a referência a isto? É um prazer muito grande, Ludmila, estar aqui com você, com o doutor Castelar, com as minhas colegas de trabalho, a desembargadora Rosana e a procuradora Débora Félix. Esse nome é um nome venturoso, né? Porque tem a obrigação de ser feliz o resto da vida. Carrega um peso muito grande. Doutora Ludmila, o texto, ele obriga a uma explanação um pouco maior do que a simples análise do caso recente do ano passado, porque a crise de legitimidade do sindicato, ela está posta desde o decreto 19.770, que é de março de 1931, quando a Organização Sindical Brasileira começou a ser imposta de cima para baixo. Essa é uma crise de legitimidade em razão do que se destina, qual é a finalidade e a função do sindicato. Antes mesmo dos episódios do ano passado, não chamo de fenômeno, porque tudo que é da ação humana, pensada e politicamente pelo homem, não é fenômeno. Né? Fenômeno é que, com o homem das cavernas, a gente descobriu que é alguma coisa para a qual eu não tenho explicação. Mas esta nossa modalidade, quer dizer, a modalidade de estrutura sindical que nos foi imposta, ela foi tão pensada politicamente que, por óbvio, nós estamos chegando no ponto do exacerbamento. O sindicalismo brasileiro, ele é uma pirâmide dividida no meio, a mesma estrutura que tem do lado esquerdo para o empregador, tem do lado direito para o empregado. Então, é sindicato para o empregador, sindicato para o empregado, federação para o empregador e confederação para ambos. A unicidade sindical, que foi determinada a partir de 1939, ela determina que, na mesma base territorial, você não pode ter dois sindicatos para a mesma categoria. E, nessa época, por exemplo, o Brasil tinha lá uma economia, uma estrutura econômica muito frágil, ou muito incipiente, muito pequena. Eu vou depois botar alguns pontos, eu só estou querendo contextualizar o exacerbamento da crise nos nossos dias. Então, principalmente depois da Constituição Federal, o artigo 8º, que criou a contribuição constitucional, não é aquele velho imposto sindical que está na CLT. Hoje, o sindicato no Brasil só vive atrás dessas contribuições, desse poder de taxação que ninguém examinou por aí, que também foi atribuído no decreto de 39. O sindicato tem poder de criar contribuições. Isso é porque o assunto de sindicato, assunto de trabalhador, não move os gênios do direito que adoram examinar direito tributário, direito comercial a fundo, direito constitucional. Então vão aqueles doutrinadores assim do outro lado do mundo. Mas o que diz respeito a sindicato, as pessoas não param para examinar. Como é que você, que tem por delegação, digamos, legítima, que é o Estado, o poder de taxação, que para manter esse poder puro, você não pode legar para ninguém, ele é legado apenas para o sindicato. Então, o sindicato tem poder de taxar, de criar taxas. Depois de ainda em 39, veio um artigo dentro desse decreto dizendo o seguinte: e a contribuição a que se refere ao artigo 3º, letra F, desse artigo, posso dar um número a vocês se quiserem, ela será entendida como imposto sindical. Então, é o sindicato que estabelece
E eu, Estado, digo que é imposto. Digo que é imposto. Né? Nos dois sentidos. Imposto como um tributo e imposto no verbo, né? No particípio, alguma coisa de imposição. Então, com o imposto sindical, depois transformado em contribuição sindical compulsória, só mudou o nome, a sistemática toda dele é a mesma, vem a Constituição e cria uma contribuição confederativa, assim chamada, uma outra forma de taxação. De lá para cá, para vocês terem uma ideia, quando a Constituição foi promulgada, no dia 5 de outubro de 1988, nós tínhamos em torno de 5 mil sindicatos representativos de trabalhadores. Hoje nós temos quase 20 mil. O que aconteceu? Vou dar um exemplo em homenagem às crianças que estão aqui. Me perdoem as pessoas mais ilustradas nesse assunto, falando para os jovens estudantes. Imagine o sindicato dos garis. Garis são lixeiros em algumas cidades. Eu, por exemplo, fui criada numa cidade interior, onde quem limpava era lixeiro. Aí, gari fica mais suave, né? Veja, essa greve aconteceu no Rio de Janeiro. Qual foi a repercussão da greve dos garis em Petrópolis, em Teresópolis, em Resende, em Volta Redonda? Quantos garis tem em Soledade, minha cidade natal, no interior do Rio Grande do Sul, que tem 30 mil habitantes, embora tenha 160 anos de emancipação municipal? Tem 20 pessoas. Quando que essas 20 pessoas vão fazer qualquer tipo de manifestação? Os garis, eles são funcionários de quem? Do município, do Estado, da União. O Rio de Janeiro tem uma particularidade que, como já foi Distrito Federal, depois cidade-estado, e hoje faz parte de um estado geograficamente maior, o que você tem resquícios aqui de o que é funcionário municipal ali do lado, aqui ainda é funcionário federal. No Rio de Janeiro nós temos bombeiros que são funcionários públicos federais. Então, imagina essa fragmentação, esse crescimento de trabalhadores, aonde você tem uma permissa vênia legal que lhe autoriza, naquela base territorial, fazer um sindicato de garis. Então, o sindicato de garis, que antes poderia ser estadual, poderia ser nacional, pelo número de participantes. Hoje, o que acontece? Se for do Estado, assim que um espertinho, em Teresópolis, souber disso, ele mexe todos os pauzinhos para criar o Sindicato Municipal de Garis de Teresópolis. Então, veja, na categoria da base da pirâmide, onde você tem o sindicalismo patronal, as coisas foram se enxugando, eles foram se reunindo cada vez mais. É bem verdade que a Fiesp, ela tem dentro dela, como federação, ela tem uns 1000 sindicatos. Mas nenhum pensa de sair da Fiesp. Né? E ela, Fiesp, ela representa 15 mil empresas, só no estado de São Paulo. 15 mil empresas. Isso em 1985, em razão do Manual de Guerrilha para Gerente, que vou ler aqui umas coisinhas agradáveis para vocês. Em compensação, do lado dos trabalhadores, você tem não mais o equivalente, 15 mil, até porque no nosso sindicalismo não é de empresa, nosso sindicalismo é de ofício, e isso é outra coisa que as pessoas analisam pouco. Ele não é de indústrias gerais, ele não é de empresa, ele é de ofício. A estruturação de sindicato que padece da maior crítica em todos os manuais de sociologia e política do resto do mundo. Então, foi aumentando, foi tendo um inchaço. Por quê? Por que você cria, de repente, mesmo tendo só 200 pessoas, 50 pessoas, o Sindicato dos Garis de Resende, Teresópolis? Por causa do imposto sindical e da contribuição confederativa. Essa liderança não está interessada em mais nada. E olha que nos dá nostalgia do tempo dos pelegos, né? Que é exatamente a República dos Pelegos que se estabelece no Brasil, aqui em Rio de Janeiro, até a mudança da capital, porque aqui era a sede de todas as confederações, e a confederação recebia do Brasil inteiro, depois eu dou uma explicaçãozinha nesse sentido. E você tem hoje esse aspecto. As discussões que vão para a Justiça do Trabalho, corriqueiras, que antes estavam conosco na Justiça Federal, é que, pelo menos, o imposto sindical, hoje com contribuição compulsória, ela é recolhida, quer dizer, o empregador desconta do salário e entrega para a Caixa Econômica, que faz aquela repartição que está posta na CLT.
E, de vez em quando, a Caixa Econômica não reconhece, por exemplo, lá os critérios legais de um dirigente sindical ou de uma representação sindical para autorizar o levantamento do dinheiro. Então, essa discussão vinha conosco hoje, está toda repassada para a Justiça do Trabalho. Então, os jurídicos dos sindicatos, eles se resumem muito mais do que assessorar as direções dos sindicatos na defesa intransigente, Olha, essa palavra é importantíssima, né? Você, para ser de um sindicato, tem que ter isso muito nítido. Você representa uma categoria e tem o dever da defesa intransigente dos direitos daquela categoria. Onde a negociação é conversa de empregador. Ali são dois polos oponentes, a greve é uma luta, sim, é uma luta ritualizada, segundo Michel Foucault, aonde a lei aparece posteriormente. Então, em vez de ficar correndo atrás dos direitos intransigentes dos trabalhadores, as direções desses 20 mil sindicatos de trabalhadores correm atrás de um dinheiro fácil nesse sentido. Então, é por isso que hoje, com o espetáculo na rua, né, tudo que acontece, você tem em tempo real, né? Quando hoje nós assistimos qualquer julgamento do Supremo na televisão, quando a gente era estudante, né, Castelar, Flora, a gente ouvia falar de Supremo, era uma coisa tão longe, né, Candinho? Era a Torre de Marfim, você sabia pouco daquelas pessoas, né? Pouco daquelas pessoas. Então, hoje, você chega na frente da televisão e vê o Marco Aurélio dizer assim para o ministro Joaquim Barbosa: por que o senhor está criticando minha roupa? Eu quero dizer, sim, que eu gosto de roupa boa, a gravata, eu gosto de roupa boa, bonita, chique, eu gosto de andar elegante, não tem problema nenhum. Quer dizer, eu digo assim para mim, PM, estou sentado na frente da televisão para ver um julgamento e tenho que ouvir esse tipo de coisa, esse tipo de declaração. Então, hoje, você tem a desmistificação, você tem a presença das pessoas e, obviamente, esse episódio que chamou a atenção de todo mundo. Por quê? No caso principalmente dos rodoviários, né? Você tem lá um movimento que começa a aparecer e que, de repente, chega à direção do sindicato. Isso é de fazer um filme para escárnio e maldizer. E diz o seguinte: não, esse movimento não é legítimo, porque quem está fazendo não é o sindicato. Então, muito bem. Então, isso parece ser uma crise de legitimidade. Então, está contextualizada aí uma crise exacerbada que, como eu disse, ela vem desde da estruturação. Eu pretendo falar rapidinho disso, posso? Em homenagem às pessoas, que tem algumas coisas que você precisa contextualizar. Olha, o sindicalismo no Brasil, ele começa em meados do século XIX, 1850, 1860, obviamente dentro da incipiência da economia brasileira. O que é uma coisa incipiente? O Brasil é uma economia agropastoril por excelência. Por excelência. Vejam vocês, em 1914, quando começa a Primeira Guerra, que agora completa-se 100 anos, o Brasil inteiro, lato sensu, tinha 4.000 estabelecimentos comerciais, ou seja, industriais e comerciais. O Brasil. Isso em 2 quadras de Copacabana, você tem hoje 4.000 estabelecimentos comerciais. Quando termina a guerra, 4 anos depois, o Brasil já tem quase 25.000 estabelecimentos comerciais. Isso, em qualquer manual de economia, é chamado de substituição das importações. É um episódio importante na estruturação econômica do Brasil. Mas, mesmo assim, antes lá do início da guerra, eu trouxe aqui só para vocês terem uma... Esse aqui é um manualzinho de classe operária do Brasil, de 1839 a 1930, documentos. Não tem nenhuma interpretação, não tem nenhuma alusão, só são os documentos reunidos por esses 2 autores, assim, o coordenadores, o Paulo Sérgio Pinheiro e o Michael Hall. Então, tem aqui uma das coisas que eu amo de paixão, Flora, que são os anais do primeiro Congresso Operário no Brasil, que aconteceu em 1906. Então, tem essa documentação, não só ela diz que o primeiro Congresso Operário de 1906 foi realizado pela Confederação Operária Brasileira, COB, que existia de 1870, e que mostra a clara influência do sindicalismo revolucionário, quer dizer, a realização desse congresso.
As resoluções são muito mais sindicalistas que revolucionárias, e dando flashes. E muitas das resoluções são bastante específicas, como direito de reunião, multas nas fábricas, trabalho por peça, pagamento em dia. Aí vem as bases de acordo da COB, a Constituição, o jornal, o Congresso, tudo isso para dizer que as pessoas debateram em 1906, todos esses senhores aqui, mais ou menos uns 80, tem o nome de cada um, muitos dos nomes assim de origem espanhola, italiana, alemã, né? Isso também já está em manuais, né? O sindicalismo no Brasil, ele começa nessa fase, ele tem a tendência chamada anarquista, que obviamente era a grande influência da mão de obra imigrante, principalmente italiana e espanhola. E aí as resoluções, elas giram sobre temas, sobre orientação, como comemorar o 1º de maio, o sindicato de resistência deve ter uma única base de resistência, ser útil. E aí qual é o primeiro tema do sindicato? Eu acho isso extremamente importante para quem está, digamos assim, e olha que em 1906 ainda não tinha acontecido a Revolução na Rússia. Ainda não tinha, quer dizer, você não tinha um espelho do que poderia ser, nem se imaginava um dia um país com um governo chamado ditadura do proletariado. Então, o primeiro tema é assim: a sociedade operária deve aderir a uma política de partido ou conservar sua neutralidade? Deverá exercer uma ação política? Então, em 1906, o sindicalismo brasileiro se perguntava se a organização de sindicatos seria uma célula de partido ou não. E olha, era o anarco-sindicalismo, isso só para dar uma ideia. Esse sindicalismo, digamos assim, de um Brasil incipiente, ele também pequeno, ele teve zilhões de manifestações, principalmente, muitas delas, a gente tem registro de todas, existe até um livro, para quem interessa, chamado Imprensa Operária, de Edgar Rodrigues, que examina todos os jornaizinhos editados desde a época, digamos, ali de 1870 por adiante, né? Porque aqui, como as minhas colegas disseram muitas vezes, tem muita coisa que precisa ser feito, e essa é uma pergunta que foi célebre, né? Um artigo maravilhoso do Lênin chamado O que fazer, né? Em várias situações, o que fazer diante do que se apresenta como crise. E aí Lênin, aqui isso é homenagem a você, Flora, num texto sobre os sindicatos, ele diz exatamente isso. Lá no início da Revolução, anos 20, ele diz assim: no sindicato não basta você chegar à direção do sindicato, à liderança do sindicato. Depois você tem que chegar a cada membro da categoria e, digamos assim, instruí-lo, jogá-lo dentro da ideologia. Eu diria que uma coisa que o nosso sindicalismo nunca fez, mas nunca fez, é exatamente a liderança, né, nesse que fazer. Você assume o sindicato, sua categoria tem 20 mil trabalhadores, a base territorial não é grande, e você não vai a toda aquela categoria politizando essa categoria, para o sindicato se fortalecer e ele ter legitimidade de representação. Estou dizendo politização, é dizer da importância do sindicato. Olha, quando eu vi a primeira televisão, numa sala de espera de médico, de qualquer situação, numa exatamente palestra para dirigentes sindicais, eu disse, não custa nada você botar uma televisão com na época, né, era videocassete do cartucho, aquele DVD. Você faz um DVD a respeito do seu sindicato e as pessoas que ficam sentadas ali no dentista do sindicato, no médico do sindicato, no advogado do sindicato, em vez de ficar vendo a Globo, eles ficam vendo tudo a respeito do sindicato. Qual é a função do sindicato, para que serve o sindicato. Quer dizer, você faz dentro do seu espaço o que se chama, diria, os seus inimigos de doutrinação, mas, enfim, você tem que chegar a esse seu representado fazendo esse tipo de coisa. Então, a recomendação do que fazer é desde o início. Como uma das coisas que o sindicalismo brasileiro fez foi exatamente isso, considerando uma categoria esparsa, pequena, de uma economia incipiente, daí porque a explosão
da imprensa operária. Em 1922, as associações, as uniões, os grêmios, porque até 1930 a estruturação dos trabalhadores não se chamava um sindicato. Se você pegar todas elas, grêmio de defesa, sociedade de defesa, e muitos ocupando, inclusive, o nome que vinha da Inglaterra, dos Estados Unidos, dos trade unions, né? Que a gente traduz para sindicato, e que, então, é o unionismo. E como em 1922, esses grêmios, essas associações, são levantados no livro de Edgar Rodrigues, já havia, no Brasil, mais de 2.000 jornais de associações circulando. Alguns que duravam uma edição, 2 edições, mas alguns deles que duraram 200, 300 edições, conhecidíssimos. Inclusive, muitos deles em italiano, em São Paulo, em espanhol, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, porque e Yiddish também tinha uns 5, 6 Flora pelo Brasil todo, que não era só o Rio de Janeiro. Porto Alegre tinha uma grande colônia, São Paulo bastante. Então, vejam vocês, quer dizer, aquele sindicalismo, eu tento mostrar por esses dados que ele veio da base e ele tentava se movimentar nessa estrutura difícil de um país que está desabrochando, não tinha tido nenhuma revolução industrial dessa maneira. É preciso, principalmente nós que somos, digamos assim, operárias lá do direito do trabalho, né? Gostamos muito, trabalhamos em cima deles o tempo inteiro. Não dá para esquecer o que significa a Revolução de Outubro, a Revolução de 30, a Revolução Getulista, nesses anos 30, que é um divisor de águas. Quando você diz República Velha, não basta dizer só que era uma república, era velha. Era um conservadorismo estúpido, onde os governantes se sucediam no poder graças a uma corrupção desenfreada das eleições. E o lema daqueles presidentes era assim: governar é fazer estradas, mais nada. Até porque política café com leite, o café tinha que chegar em algum lugar, o leite também. E o Brasil, que a partir dos anos 20 tem uma série de movimentos, os tenentistas, aquelas coisas todas, ele já não mais suportava essa camisa de força radical, conservadorista. Daí o discurso de Vargas como candidato em 30 é de um liberalismo, Aliança Renovadora Nacional, Liberal Nacional. Então, o que se propõe para aí é modernidade, uma série de coisas. E, obviamente, ele vai para o poder representando os 2 segmentos econômicos que o Brasil tinha na época. A emergente classe empresarial e a velhíssima classe agrícola, o pastoril. Assim que Vargas chega no poder, o que ele faz? Ele assina o termo de presidente provisório do Brasil no dia 3 de novembro de 1930. Antes que o ano acabe, ele faz uma reforma ministerial e cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Botou no mesmo ministério os antagônicos. Botou no mesmo ministério o trabalhador e o empregador. E, curiosamente, todo mundo sabe, por conta do Dom Fernando I, o Collor, que o primeiro ministro do Trabalho, Indústria e Comércio foi o avô dele, chamado Lindolfo Collor, um carioca, jornalista, muito novo, tinha 30 e poucos anos de idade. Eu costumo dizer que, ao criar o ministério, ele criou a cadeia. Quando ele nomeia o Collor ministro, ele botou a estrela no peito do xerife. E aí, para botar as pessoas na cadeia, como todas as lições elementares de direito, o que você precisa fazer? Criar o crime, né? O tipo do crime. Você tem que pegar uma atitude humana e qualificá-la como tipo criminoso. Não é, doutor? Tipo penal. Tipo penal. Senão não vai para a cadeia. Então, aí, em 19 de março do ano seguinte, ou seja, 2, 3 meses depois, veio o Decreto-Lei 19.770, que cria a Organização Sindical Brasileira. O que diz? Sindicato agora é assim, tem um artigo que preserva o nome sindicato, só pode ser usado para aquelas instituições, e o que não estiver dentro desse modelo está fora da lei. Então, esse é o tipo em razão do qual. Nós temos inúmeros livros aí de dirigentes sindicais da época que foram presos e que contam, relatam o que aconteceu a partir daí.
Então, Getúlio Vargas ele faz o seguinte, para governar tranquilamente, ele pega o que era a única manifestação popular e ele reprime dentro de uma camisa de força legal. E a partir de 1932, ele começa com a outra mão, assim, espargindo os direitos individuais trabalhistas, né? Que de 1932 até a publicação da CLT, principalmente quando ele convoca a comissão, você tem ali, a comissão diz que na hora de consolidar, é por isso que ela se chama até hoje de consolidação, ele tinha 472 diplomas legais em cima da mesa, que diziam respeito a direitos individuais, a organização sindical, a justiça do trabalho, a organização, quer dizer, o processo trabalhista, aquele conjunto de leis administrativas do Ministério, de fiscalização, tudo vai para dentro da CLT. Mas o sindicato, então, vejam vocês, o coletivo que é aonde o trabalhador tem força, esse é reprimido numa camisa de força. E aí depois ele demonstra, claro, aos sindicatos, que toda vez que precisarem de qualquer coisa, basta bater na porta do Palácio do Catete, que você sai de lá com a limitação de jornada em 8 horas, com férias de 10 dias, e assim sucessivamente para todos. Eu brinco aí, posso, doutora Débora? Eu digo para os meus alunos que a publicação da CLT não é uma bobagem, não. Porque o que você tinha antes da CLT é o seguinte, você tinha muitas leis e poucos brasileiros abrangidos por essas leis. Ao fazer a CLT, você fez o milagre, que está lá na LIC, da aplicação da lei no tempo e do espaço, você pega aquela lei, que passa a ser única para todos os brasileiros. Dá para perceber? Nós que lidamos com isso, percebemos esse milagre, o significado da publicação dessa lei. E ali dentro da CLT está escrito exatamente Organização Sindical Brasileira. Nos moldes, ela fica assim definida em 1939, aonde não bastou garrotear o coletivo, que é o poderoso e que detém o direito, mas Vargas, ele trabalhou, através dos seus técnicos, de maneira assim insidiosa, para os interesses que ele defendia, com uma genialidade muito grande. Ele mudou cientificamente o conceito de pluralidade sindical, porque pluralismo em qualquer área da nossa atuação quer dizer liberdade. Pluralismo sindical quer dizer vários sindicatos para a mesma categoria, como também quer dizer várias categorias dentro do mesmo sindicato. E até hoje, passados 80 e tantos anos, as pessoas não se dão conta disso. Tem alguém que vem e diz assim, bate no seu ombro e diz, Salete, agora eu vou entrar no seu conceito. Eu botei isso num livro há muito tempo atrás. Então ele diz que pluralismo sindical são vários sindicatos para a mesma categoria, ninguém se dá conta. E ele diz assim, vou fortalecer o sindicalismo brasileiro, obrigando a ter um único sindicato por profissão e numa dada base territorial. Ele muda também o conceito de liberdade sindical. Liberdade sindical é você se organizar em sindicato livremente, tanto do ponto de vista de organização. Ele diz que não, que liberdade sindical é o trabalhador não ser obrigado a se associar, ele se associa se quiser. Aí esse conceito evoluiu e recentemente nós temos algumas pessoas dizendo que também liberdade sindical não é só eu me associar se eu quiser, mas eu escolher o sindicato no qual eu vou me associar. Aí, na orientação dos meus alunos, eu digo, também estamos no espaço limitado. Porque você não pode pegar a palavra liberdade sindical e botar nesse caminho e nesse caminho. Porque se liberdade é sindical, principalmente a liberdade de organização, que geraria o pluralismo sindical. Sindicalismo de ofício, liberdade sindical de conceito limitado, pluralidade sindical de conceito transvertido. O que falta para você ter o sindicalismo mais domesticado do mundo? O que falta? Então, o dado mais perverso de uma crise que se instala constantemente, por isso que a crise tem um lado saudável se você a combate o tempo inteiro. Agora, se você se rende, ela vira doença, né? Vira patologia. Mas, se ela despertar em você esse lado saudável de combater, é muito interessante. E aí o imposto sindical
que não foi criado de imediato, ele vem passado o tempo, o Brasil já tinha passado por várias crises, ele é referendado, todo disciplinado dentro da CLT. Todos vocês imaginam, posso repetir, o imposto sindical significa o seguinte: todo o trabalhador que tem carteira assinada, no mês de março, ele é descontado um dia, 1/30 da sua remuneração, não estou falando só salário, remuneração, e é recolhido para o sindicato da sua categoria. Vocês imaginam hoje como é que se recolhe o imposto sindical? Eu comprei o ano passado, numa banca de jornal, uma revista dessa grossura, doutora Ludmila, onde só tem o endereço das 10 centrais sindicais. A senhora sabia que são 10? Tá. 10 centrais sindicais, o endereço de federações do estado do Rio, São Paulo e Vitória, não é de todo o Brasil, e alguns sindicatos, exatamente, do Rio, Espírito Santo e São Paulo. E ali você, como eu tenho alguns alunos fazendo monografia de final de curso na área de sindicalismo, eu emprestei a revista e emprestar para aluno é um caso. É um caso. A gente leva um tempão demais para reaver as coisas. Não é à toa que muitos livros eu tenho duplicata, né? Porque senão, mas essa revista era a única na banca, a última. Não tenho mais onde perguntar. Vale a pena, porque ela é uma amostrinha desse universo de 20 mil sindicatos, que quando você diz que existe, as pessoas não conseguem imaginar. Então, só para você botar o nome do presidente do sindicato, o endereço e de que categoria ele representa, você faz um catálogo desse tamanho, e são 3 estados. 3 estados de São Paulo não é tudo, é uma parte, como se pegasse assim uma espécie de região. Aí estamos as fases seguintes do sindicalismo. Esse sindicalismo que é imposto, como tudo que é imposto de cima para baixo, ele demora um tempo para começar a arrancar. A maior arrancada do sindicalismo brasileiro, do Estado, sindicalismo imposto de cima para baixo, são os anos 50 e os anos 60, onde as federações têm uma grande atuação, e hoje não dá nem para comparar os pelegos daquele período com os pelegos modernos, os neospelegos, né? Porque havia muito mais classe, muito mais distinção. Quando se impõe o golpe militar de 64, os sindicatos eles vão receber de forma mais discreta e clandestina, digamos, uma liderança dos partidos políticos, advogados comprometidos do PCdoB, PCB, mais tarde, quando é criado o PT, também fazem parte dos sindicatos. Não são só os advogados, as lideranças sindicais, todas elas têm filiação partidária, e aí você começa a ter o que a gente chamou de oposição sindical. Tudo isso, tem cartilha para sim se sindicalize. Os cadernos do CEA, nós examinamos sindicato e greves na oposição sindical, e aí começam outros aspectos, como é que vai ser preparado o conteúdo, né? Quer dizer, as coisas aconteciam, aí não dá para passar por cima dessa referência. A sindicalização brasileira, que eu estou falando de um texto de 39, quando, além de fazer parte da consolidação das leis do trabalho, quando vem a Constituição de 46, no elenco dos direitos sociais e do trabalhador, está lá como direito de greve conforme lei regulamentar. Já tem a figura do sindicato. E isso é uma coisa um pouco milagrosa, sabe, meus jovens? Porque a Constituição de 37, a chamada polaca, aquela Constituição que os brasileiros foram dormir no dia 9 de outubro, sem saber de nada, e quando acordaram no dia 10, ela já estava promulgada, a famosa Francisco Campos, ela dizia lá no seu texto que a greve e o lockout são práticas antissociais. E a Constituição, usando a expressão são práticas antissociais, significa que greve e lockout, ou seja, greve de patrão, é crime. Greve de trabalhador e greve de patrão são crimes. É por isso que o Código Penal, lá de 40, né, tem um capítulo chamado Os Crimes contra a Organização do Trabalho, porque ele tinha que regulamentar aquela expressão na Constituição. Então, isso é muito importante para a gente ensinar para os alunos, porque um crime que no dia 9 não existia, no dia 10 passa a existir. E aí, em 46, quando você publica a Constituição de 46, o que era crime passa a ser direito, de um dia para o outro.
Na vigência da lei anterior é crime, na promulgação da Constituição de 40, greve é direito, conforme lei regulamentar. De 46 a 1964, não teve regulamentação de greve. De 46 a 64. O golpe militar é o golpe do dia 1º de abril, não é? Pois é, no dia 1º de junho, ou seja, abril e maio, apenas 60 dias, uma das raras leis que a ditadura militar promulga nos seus primeiros dias é a lei que regulamenta a greve, aquela que a imagem era de greve legal. Essa é a segunda, a greve abusiva. Então, como eu dizia na época, se a legislação sindical foi feita por uma ditadura e depois que essa ditadura caiu, ela não foi modificada, se vem uma outra ditadura, ela não precisa mudar nada nessa lei. Claro, é só continuar. A única coisa que faltava era a regulamentação de greve e fez em 60 dias. E aí nós continuamos com o sindicalismo de ofício, ou seja, fracionado. O que quer dizer um sindicalismo de ofício? Sindicalismo de ofício é a velha estratégia política de dividir para governar, dividir para enfraquecer. Veja, são 20 mil sindicatos profissionais hoje. Se não tem nada mais fraco nessa fragmentação, já não é mais nem confete, é purpurina, né? Quer dizer, se volatilizando no ar. Então, a partir de 1964, pela ação política repressiva, os sindicatos eles têm uma interiorização, têm uma discussão. Percebo isso, vivi nos sindicatos professores aqui no Rio de Janeiro. Outras categorias, os sindicatos dos bancários assumem expressão política e econômica extremamente representativa. Fomos para os enclates e conclates. Se alguém aqui já ouviu falar, enclates e conclates, enclate eram os encontros estaduais e os conclates eram os encontros nacionais para você levantar o conteúdo para a futura Constituição. Então, aqui no primeiro, só trouxe o primeiro para não usar muito a situação, eles fizeram mais ou menos com o primeiro Congresso Operário, apresentação, conclamação, quais são os sindicatos que compareceram, as federações, as associações. Nessa época, desde 1900, entre os vários decretos que sucederam o 19.770 de 31, em todos eles tem um artigo que diz assim: é proibido o servidor público se sindicalizar. Desde a primeira legislação estatal, quer dizer, de cima para baixo, servidor público não... E tem, inclusive, artigos curiosíssimos que definem o que é serviço público. Então, se não está dentro daquela definição, porque ainda não tinha estatuto, não tinha regulamento, aí podia se sindicalizar. Quais são os estados, o que significa conclate, quem participou? Na primeira conclate são 1.091 entidades sindicais e 5.036 delegados, né? Teve um regimento interno e das comissões de trabalhos, os gastos, a abertura, que tem as fotografias daquelas pessoas. Nessa conclate aqui você não vê nenhuma estrela assim que ofusque as demais, até porque eu assinalei aqui, se vocês quiserem ver, por exemplo, Comissão Executiva Nacional da Conclate. O principal é o Arnaldo Gonçalves, dos Metalúrgicos de Santos, Joaquim dos Santos Andrade, dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Inácio da Silva, dos Metalúrgicos de São Bernardo, Antônio Crispim, Ivan Pinheiro, para alguns nomes dos sindicatos bancários do Rio de Janeiro, Ivan Pinheiro, você deve se lembrar muito bem, Oswaldo Pimentel, Olívio Dutra, dos sindicatos bancários de Porto Alegre, né? Isso tudo antes da Constituição. Mas o que eles dizem que o sindicato, o que a conclate conclui nas suas resoluções, fora do direito do trabalho, relativo ao sindicato. Só para você ter uma ideia que, do ponto de vista teórico e político, nós não temos dificuldade nenhuma, não há crise. As pessoas sabem o que fazer, o que tem que levar para frente. É na atuação que pega, porque as direções elas estão numa distância muito grande das suas bases. As entidades sindicais são o efetivo instrumento de luta dos trabalhadores brasileiros que tem o sindicato como a sua referência para a defesa dos seus interesses, apesar da legislação que restringe a liberdade e a autonomia sindical. É dentro dos sindicatos, portanto, por onde deve passar as lutas dos trabalhadores.
A mobilização e a organização dos trabalhadores nos seus locais de trabalho são condições indispensáveis. E aí é que surge aqui, estou lendo isso tudo para dizer que a primeira medida que se tem que fazer para combater essa falta de autonomia e liberdade é começar a procurar a unidade. E a unidade é vista nas centrais sindicais. E aí, nesse momento, nós vamos ter, a partir daí, da Constituição, apenas 2 centrais sindicais. Que não demorou 25 anos para você ter 10 centrais sindicais. É um absurdo, né? Que na hora que passou de 2, quer dizer, uma, diríamos, uma mais de situação, uma mais de oposição, já não é mais central, já é fracção. Quer dizer, mesmo na hora que o trabalhador brasileiro ele entende que precisa, combatendo o sistema imposto, unir, ainda assim ele caminha para o lado do fraccionamento nessas centrais sindicais. Confesso que na hora de decorar eu sei o nome de 5, não sei o nome de todas as outras. E aí chega-se à Constituição de 88, e eu vou falar rapidamente da contribuição confederativa. Eu trouxe aqui, em homenagem aos estudantes, o meu exemplar da Constituição do ano de 88, no dia da promulgação. Estava mostrando para o Castelar aqui que eu tenho uma dedicatória de 2 centros acadêmicos. E ela foi muito usada porque a gente debatia antes e depois. Então, está aqui o artigo 8º. É curioso você saber, por exemplo, que nessa Assembleia Nacional Constituinte, os constituintes estão lá classificados, representantes dos trabalhadores, independente do partido dos trabalhadores. Por exemplo, só o Lula foi o deputado mais votado. Na época ele teve quase 1 milhão de votos, o que ele levou junto com ele mais 5 deputados. Quer dizer, ele se fez deputado e mais 5 nessa proporcionalidade. Só falando de em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro nós conseguimos eleger 2, né? O Vladimir e a Benedita da Silva. Então, isso para falar do Partido dos Trabalhadores, mas tinha o PDT, tinha outros partidos que a bancada não era pequena. E o surpreendente é o que está redigido no artigo 8º a respeito do sindicalismo brasileiro. É livre associação profissional sindical observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Com isso, nós saímos dizendo assim: o sindicato, para existir, basta ele ir, como qualquer associação, via Código Civil, no cartório de pessoas jurídicas e lá se organizar. No momento que um sindicato começa a ter conflito com o outro, vai para a Justiça, e a Justiça do Trabalho vai criar a mesma sistemática anterior. Tudo bem que ele se registra no cartório, mas ele tem que depositar seus documentos no Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, o empenho que se fez para jogar o Ministério do Trabalho longe, segundo Oliveira Viana, o sindicalismo brasileiro ele nascia, crescia e se desenvolvia nas asas, na sombra do Ministério do Trabalho. E a interferência era assim. As pessoas não fazem ideia, porque não têm informação. Quando teve uma das greves mais eficientes do ABC em São Paulo, e que teve lá uma prisão de dirigentes, a televisão estava em cima, o ministro do Trabalho chegou e disse o seguinte: não, eu só, como é que se diz, fechei os sindicatos. Ele disse assim: mas você acha isso só? Eu disse: não, porque eu também poderia, além dessa medida, eu poderia dividir esse sindicato em quantos eu quisesse. É que as pessoas não sabem que a divisão do sindicato é distrital, municipal, regional, estadual, regional e federal. Ora, antes do município, tem o distrito. Então, ele podia pegar os sindicatos metalúrgicos e dividir em 10 distritos só dentro de São Bernardo. A lei autorizava isso. Então, ele não está fazendo nada mais do que estava na lei. Quer dizer, essa lei ela determina esses aspectos todos. Então, queria-se tirar a intervenção do Ministério do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho colocou nessa... Né, e hoje ninguém discute. Né? O enquadramento sindical, que a gente não pode dizer que existe, a partir do momento que você tem que depositar seus documentos constitutivos no Ministério do Trabalho, acaba tendo enquadramento sindical, que é um dos grandes fatores do fraccionamento de cima para baixo. E aí mantém o que se chama de unicidade sindical, que é princípio
foi chamada de unidade, que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores e empregados interessados. Tem aqui uma coisa que os jovens, né, que hoje em dia eles têm uma visão assim muito Panavision, né, porque a televisão colorida está dentro da casa de todas as pessoas. Mas imagine isso aqui nos anos 30, quais eram as profissões que existiam no Brasil. É por isso que a legislação toda fala de profissão tal e similar, porque você não tinha tantos funcionários. Teve uma época aqui que, como o sindicalismo é de profissão, que um navio mercante saiu, hoje não precisa tantos. Um navio mercante tinha 16 tripulantes, pertenciam a 14 sindicatos diferentes. Veja, os 400 funcionários do Teatro Municipal pertencem a 20 sindicatos diferentes, porque você já não tem mais só o sindicato de artistas que pega músico, você tem os sindicatos de músico que já estão se fraccionando em músico e instrumento de sopro, instrumento de corda, você tem o sindicato dos artistas da dança, que daí já tem o sindicato da dança clássica, da dança espanhola, da dança grega, todos se fraccionando o mais que pode, né? Então, essa base territorial da mesma profissão. As profissões também, na medida que cresceu a economia, elas foram expandindo, né? Há muito tempo, uns anos atrás, não se falava em nutricionista. Hoje existe essa profissão. Só para dar um exemplo, né? Na verdade, quem ia para a cozinha e comandava as receitas era o cozinheiro. Hoje, inclusive, é chefe ou maître, né? Quer dizer, a expansão ela tem que crescer nesse sentido. Aí, ao sindicato cabe a defesa dos direitos coletivos e individuais da categoria. Seria interessante um dia fazermos aqui um debate sobre o que significa o direito coletivo no império do individualismo jurídico. E esse é inciso 4º, que é onde eu vou me ater rapidamente, deixando aqui grandes indagações. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista na lei. Então, independente da contribuição sindical compulsória, antigo imposto sindical, essa é uma nova taxação. Eu quero dizer para vocês que isso aqui é o absurdo dos absurdos, porque são 4 linhas de um texto absolutamente anticonstitucional. E não me venha com aquela teoria, mas o que está escrito na Constituição não pode ser inconstitucional. Não, já tem uma tese que mostra, né? Basta ver que é um comando recente e ofende uns 5, 6 critérios aqui da ordem econômica quando trata do tributo. Primeiro, que você não pode autorizar a legalidade de nenhuma contribuição sem que ela seja fixada por lei, onde tem alíquota e base de incidência. A Constituição tem o tupete de estabelecer como contribuinte principal o trabalhador e o contribuinte acessório o empregador. O empregador não se incomoda, mas não se incomoda mesmo, de ter que observar uma ordem de assembleia de trabalhadores. E aí os caras podem estabelecer... A primeira contribuição sindical, a primeira contribuição confederativa que eu vi, logo depois da Constituição, é do Sindicato dos Trabalhadores em Portaria de Edifícios Residenciais, que eu chamo abreviadamente de Sindicato dos Severinos. Porque lá na minha rua tem 10 portarias, todos são severinos. Você foi advogada? Pois é. Gracinha, eles estabeleceram como contribuição confederativa, doutora Débora, 3% ao mês. Brincadeira, nadando no dinheiro. Você já viu o que é 3% ao mês de desconto no seu salário? O que dá por ano? Dá mais que o imposto sindical. E não venha dizer que isso é para manter a confederação, essas centrais sindicais, as confederações, as federações e o sindicato. Brincadeira. Hoje você dorme com o inimigo, né? Porque na sua portaria você tem esse sindicato que a turma sendo espolhada, depois eles só olham para você também como alguém nesse sentido.
Então, quero dizer, principalmente para os estudantes de direito, que você tem aqui um dispositivo constitucional, que é o estabelecer uma taxação. Ele ofendeu, dentro da própria Constituição, aqueles limites ao poder de tributar. Se vocês forem mais adiante na Constituição, vocês verão um título, os limites de poder de tributar estão assim. Primeiro deles, e mais importante, não pode haver tributação de ente público para ente público, né? Então, começam os limites. Nenhum tributo ele pode ser espoliativo, né? E aqui, nesse sentido, na medida que você não tem restrições legais, a Assembleia pode estabelecer qual é a alíquota, você cai em situações de espoliação mesmo nesse aspecto. Então, hoje, a fragmentação dos sindicatos, ela tem visivelmente essa procura desavergonhada de dinheiro. Desavergonhadíssima. E aí, para não estender mais nesse sentido, por óbvio, né, a categoria se sente abandonada, as pessoas, há uma terceirização estúpida nas atividades, e os terceirizados não se sentem à vontade para colocar seus direitos, porque, afinal de contas, não trabalham na empresa, quando os sindicatos não conseguem, digamos assim, aglutinar os terceirizados, uma série de problemas para dizer que o sindicalismo ele está mais do que em crise, está num rumo de falência já há bastante tempo. Por isso que essas pessoas que lideram esses quase 20 mil sindicatos, a Fiesp não tem esse tipo de problema. A Confederação Nacional da Indústria também não tem esse tipo de problema. Do lado patronal você não vê esse problema. Febraban, a FIEPA lá do Pará, a Fiergues lá do Rio Grande do Sul, né? Ninguém tem esse problema. Esse problema está do lado dos trabalhadores, né? Eu fiquei muito desencantado com o movimento trabalhador, porque nunca pensei, principalmente na liberação de fundo de garantia, que a liderança sindical tivesse tanta voracidade por dinheiro ou por participação de dinheiro do trabalhador. Para mim, assim, foi um desencanto muito grande, né, ver essa sanha nesse sentido, principalmente porque, em matéria das coisas de trabalhador, não tem honorário de sucumbência. Mas se o sindicato representa, tem honorário de sucumbência. Para aí, o sindicato já tem outras fontes de receita. Ainda não falamos, né, doutora Ludmila, das contribuições sociais, assim chamadas, aquelas de participação nas convenções e nos acordos coletivos. Então, e uma pergunta que eu me faço o tempo inteiro: por que ninguém invoca a inconstitucionalidade do inciso 4º do artigo 8º? Porque isso é do interesse do trabalhador. Como a liderança, a direção do sindicato se beneficia, ela não quer que ninguém saiba. O patronato, o assunto não é dele. O patronato, desde priscas eras, está dito aqui até pelos seus representantes, ele adora fazer descontos no salário do empregado, principalmente quando é para o sindicato. Porque ele retém e aí começa a negociar. Aí tem na mão também a liderança sindical para manipular à vontade, né? Nesse sentido, nesse aspecto. Eu espero, pelo menos, que a jovem atuação dos estudantes de direito, alguém ouse, né, começando com uma monografia e depois vire um grande panfleto nacional, porque não só o imposto sindical tem que acabar, como essa contribuição confederativa, porque esta é absolutamente inconstitucional e o outro continua sendo espúrio. O sindicato ele tem que se manter pela sua própria atuação nesse sentido, para buscar um pouco mais de legitimidade. Então, para não parecer que eu falei assim, digamos, o tempo inteiro muito sério, eu trouxe para vocês aqui uma literatura que eu duvido que alguém aqui dentro conheça. Chama-se Manual de Guerrilha Trabalhista para Gerentes. Manual de Guerrilha Trabalhista para Gerentes. Eu sabia a capa. Aqui estão... Viva o sindicato, aqui no muro. O autor é Júlio Lobos, né? Então o gerente está aqui em cima com o manualzinho, com o capacete dissimulado de soldado, com a espingarda, com a rolha, e a turma aqui no sindicato. E aí, viva o capitalismo, a greve, essas coisas todas. Eu acho curioso porque eu tenho um livro muito interessante que fala, só contextualizando a CLT,
E nesse livro tem 2 citações desse manual de guerrilha. Então, eu procurei aonde eu pude, né? E um dia se muda lá do meu prédio um casal de conhecidos e eles deixaram muitos sacos pretos. Eu perguntei, esses sacos pretos aqui para o porteiro? Disse, o doutor César e a doutora Lida deixaram esses livros aí para a gente vender como é que se diz? Como peso. De jeito nenhum. Enquanto eu não passar meu olho por todos eles, vocês não vão vender nada. Arrumei uma mesinha, 2 cadeiras e saco por saco. Qual não é a minha surpresa? Quando lá de cara, manual de guerrilha, diz, olha, se a gente não garimpa, não acha. E eu estava fazendo uma verdadeira garimpagem. Não, achei porque a curiosidade é imensa. Claro que vocês vão ficar muito interessados, mas adiante se a doutora Ludmila e o doutor Castelar aqui, nesse programa, quiser escanear para botar para as pessoas, vai ser curioso, vai ser interessante. Então, eu só vou ler uma partezinha aqui que diz respeito exatamente a essa parte das contribuições, me permite, porque ela é interessante. Diz assim, sindicalismo é um negócio muito sério. Aqui, sindicalismo é um negócio muito sério. Esse autor desse livro não é nenhum bobo. Júlio Lobos, é PhD, graduado na Escola Industrial do Trabalho de Relações em Cornell University, Estados Unidos. É visitante escolar na London Business School, University de London, Inglaterra. Ex-professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Expert em consulta internacional sobre trabalho e ofícios das Nações Unidas. E, entre esses trabalhos sérios, ele brinca no prefácio dizendo que, em setembro de 84, circulou pelas indústrias de São Bernardo do Campo um documento apócrifo denominado Manual de Greve, de suposta autoria sindical. Logo após, foi a vez do manual de sabotagem da CIA americana ser descoberto pelos sandinistas na Nicarágua. Ambos os manuais, mesmo sendo clandestinos, ou talvez por isso mesmo, mereceram ampla cobertura da imprensa e transformaram-se rapidamente em best-seller. Então, aí depois ele vai querendo dizer que ele também queria fazer um best-seller e não conseguiu, mas enfim. Então, ele diz assim, a vida tem sempre as suas compensações. E enquanto a gente sofre, tem gente que se diverte. É de autoria desconhecida esse pensamento. O meu amigo Vladimir é sindicalista, ou pelo menos ele diz ser. Eu confesso que é de 1985. Então, a Constituinte estava assim, as discussões, né? Então, muitos personagens já eram conhecidos. Ou pelo menos, eu confesso que não sei muito bem o que isso significa, mas sempre me impressionou, talvez tanto quanto um astronauta. Uns dias atrás, encontrei-o num barzinho do Bexiga, sindicalista, eu já descobri, tem complexo de boêmio. E no barzinho do Bexiga, e caipirinha vai, caipirinha vem, o papo foi se esquentando e eu aproveitei para tirar algumas dúvidas. Escuta aqui, Vladimir, me explica direito o que é esse negócio do imposto sindical. Vocês querem eliminá-lo como parte da conquista da autonomia sindical, não é mesmo? Aí, Vladimir, que é isso, companheiro? Ele é ótimo. Não tem país no mundo onde milhões de assalariados são obrigados a financiar os sindicatos. E por lei. O que nós gostaríamos? Aí, entre parênteses, toda vez que Vladimir fala em sindicatos, ele diz, nós faz, a gente vai, etc. Então, o que nós gostaríamos era de receber e gastar o dinheiro arrecadado pelo tal imposto. Isso sim. Como? Você quer me dizer que o governo cobra esse imposto de nós, trabalhadores, entre parênteses, às vezes eu também tenho alguns lampejos de consciência de classe, fecha parênteses, e vocês, dos sindicatos, nem sequer recebem a grana? Mais ou menos, diz Vladimir. O que vai para o sindicato é apenas uma parte. E nem isso a gente pode gastar direito. Como assim? Assim mesmo. Esse dinheiro não pode ser usado por nós para organizar atividades políticas, sustentar greves, fazer propaganda, etc. Então, essa é a diferença técnica hoje. O imposto sindical está escrito na CLT item por item onde ele pode ser gasto. E a contribuição confederativa, então, pode ser para greve e outras coisas. Interrompi-o manifestando que realmente não eram esses os assuntos para sindicato nenhum financiar, muito menos com meu dinheiro. E aí ele ficou bravo. Ah, não. E a gente pergunta onde na Europa o patrão gasta os lucros da empresa dele.
Mas a empresa é pró. E o governo? Alguém já perguntou a ele de onde tira o dinheiro para financiar os ROM? Bem, se olharmos as coisas desse ângulo, e os ministérios, e as prefeituras, e os trens da alegria da vida que correm soltos por aí? A gente não se mete nisso, porque mal podemos gastar o nosso dinheiro ao nosso bel prazer. O homem estava furioso. Preferi mudar de tema enquanto podia por uma outra rodada de caipirinhas por minha conta. Pareceu acalmá-lo. E aí? Tudo bem, Vladimir, eu entendo. Mas tem uma outra coisa que não dá para explicar. Como é isso de você, sindicalista, serem contra o pluralismo sindical? E aí ele foi indo. Se quiser, eu paro aqui, porque depois ele entra na negociação coletiva, na unidade sindical, e aí tem mais 2, 3 paginazinhas, e eu acho que eu não preciso falar até de comissão de fábrica. Mas aqui nessa conversa de botequim, entre o Júlio Lobos e o Vladimir, o sindicalista, que para ele parecia ser astronauta, ficou bem claro a ideia exata dessa, né? Quer dizer, o dinheiro do imposto sindical seria melhor se nós pudéssemos gastar onde quiséssemos. Talvez aí não teria sido criada a contribuição confederativa, mas desde sempre não tem um manual de sociologia, não tem um manual de ciência política que não diga que a contribuição sindical compulsória ela é o verdadeiro amortecedor, digamos assim, das compulsões políticas e grevistas dos sindicatos. Então, doutora Ludmila, minhas nobres colegas, eu peço desculpas pela extensão, mas eu queria acentuar a crise do sindicalismo, de representatividade do sindicalismo, desde sempre, em todas as situações, e, por óbvio, no momento em que nós estamos vivendo, ela tem uma transparência que, pela televisão ou por algumas manifestações, aliás, a televisão ela tem coisas incríveis. Teve uma greve dos Correios que a Globo foi fazer um debate entre os grevistas. Então, tinha lá o representante dos Correios, como o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Correio não foi, a Globo botou um jornalista, dela mesmo, Globo. Não tem problema, quer dizer, a televisão apresenta N coisas. Mas, de verdade, o que se pode dizer é que o sindicalismo brasileiro ele não está sequer atento, é uma pena que a gente não possa entrar aí, nos direitos individuais que estão sendo... Eu vivo dizendo que a mudança ou a perda dos nossos direitos individuais trabalhistas, ela se dá no Brasil de uma forma corrosiva lenta, porque eles vão tirando coisinhas pequenininhas, do tipo assim, sai uma leizinha e diz... que no campo, a partir de hoje, não se entende lenha, leite, verduras, legumes e carne que o empregador dá como contribuição in natura. Então, isso aí é uma falta de ganho no 13º, é uma porção de coisa. Então, assim, de forma corrosiva, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o trabalhador e o sindicato, quer dizer, que a CONTAG, essa turma toda, para ficar na defesa desses direitos. Então, a greve ela serviu mais para mostrar alguma coisa na superfície, que é um caldeirão em explosão, e eu concluo dizendo que não consigo encontrar um segmento, uma vírgula, um minuto, onde o sindicato possa estar hoje legitimamente, com uma representatividade legitimada, né? Talvez em algum processo, alguma coisa mais objetiva, mas, no geral, no contexto econômico-político brasileiro, é uma ausência que se faz muito presente. Desculpa, muito obrigada. Obrigada, doutora Salete, doutora Rosana, doutora Débora. Como hoje não vai ter sessão ordinária do IAB, a gente vai ter a possibilidade de abrir para perguntas. Se tiver alguém inscrito. Seu nome? Funciona? Sim. Bom, sou Kelly Almeida, estudante autodidata de Direito, vinculada à Emerge UFRJ. Na verdade, não farei perguntas, farei uma menção que, segunda-feira, no início da abertura das palestras, houve uma reivindicação minha, pegando o gancho dos sindicatos, enfim, que foi
plenamente atendida com a ajuda da doutora Vitória. E como a gente é brasileiro, para reclamar faz a público, então para agradecer é justo que faça a público também. Só que o agradecimento vem de outra forma. Eu sinto-me folgada, na verdade regozijada, porque a luta que foi para mim, a princípio particular, onde eu reivindiquei o respeito ao direito de pegar o certificado, declaração de participação, no momento que eu quisesse sair, foi atendida para mim, mas ontem vislumbrei que outros colegas, e uma delas está aqui presente, como se chama você? Alexia, fez uso desse direito também, que antes de terminar a palestra, estava ali fazendo meu lanche e percebi que ela, junto com outros colegas, pegaram seus certificados, ou seja, suas declarações antes do término da palestra. Então, assim, o que eu deixo aqui pontuado é que a doutora Vitória não se encontra no momento, mas foi uma grande ajudadora na ocasião, que deu a palavra, sim, Kelly, você pode pegar, que é um direito, é óbvio, seu certificado, sua declaração, enfim, antes do término, ao momento que você for sair. E isso foi estendido a muitos. A princípio, como eu não posso ainda representar a muitos, não tenho a carteira da ordem, é óbvio, mas, a princípio, como foi um pedido para mim e foi atendido, todos puderam, assim, gozar do mesmo direito, o que para mim foi bênção e a perfeição. Então, assim, na verdade, só agradecer e deixar essa menção aí no gancho aí que os sindicatos, que a luta, enfim, a gente faz, como disse, se o sistema faz para degradar pouco a pouco, outros fazem para construir pouco a pouco também. Fiquei feliz por dia de ontem ter visto isso e deixo declarado que a declaração é apenas o respeito, não é ela que traz o seu conhecimento, a sua sabedoria. E que não faça a menor questão de ser antes ou depois. Mas como foi respeitado esse direito, faço uso agora do outro direito de pegar o restante quando acabar as palestras. Obrigada. Nada. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Sim. Doutor Josemar. Boa tarde a todos. Eu sou Josemar Tejo, eu sou membro da casa, do IAB. Né? Saúdo os palestrantes. Né? Eu gostaria de trazer aqui, nesta tarde, duas observações. Né? Primeiro, é constatar o seguinte: por mais que queiram negar, né, a luta de classes me parece uma realidade. E a existência de uma justiça trabalhista, de uma legislação trabalhista, a existência de um sindicalismo são evidências disso. Né? É uma realidade. O que é o sindicato, senão um instrumento de classe? A segunda observação é uma preocupação que eu trago, é um receio que eu gostaria de trazer aqui para o plenário, para Vossas Excelências. É o seguinte: o tema do debate falta precisamente... Crise na legitimidade sindical. Né? Crise de legitimidade sindical. Fosse crise de representatividade, já seria grave, já seria um sintoma muito sério, mas ainda mais profundo, a crise de legitimidade. Então, eu tenho observado, notadamente com muita força, após as manifestações de junho, um discurso que tem cada vez ganhado mais capilaridade junto às pessoas, né, que é a crítica ao partido político, né, o partido não representa mais. O bordão do sem partido foi o grande jargão das manifestações. Né, o sindicato não representa mais. E por que eu fico preocupado com isso? Ora, são ferramentas históricas para inserção nas lutas sociais. São ferramentas que a sociedade utiliza e sempre utilizou para poder travar seus debates, travar seus diálogos e suas reivindicações. Sem o partido, sem o sindicato, o que se propõe no lugar? Então, a preocupação que eu trago essas ferramentas devem ser fortalecidas, devem ter a sua legitimidade resgatada. Né? Foi colocada aqui pela doutora Salete a posição leniniana do caráter de formação política do trabalhador que o sindicato tem. Há que redescobrir essa dimensão. Né? Então, é o que eu gostaria de trazer. Né? O sindicato ele é fundamental numa democracia. Tem que ser fortalecido e não esvaziado. Muito obrigado. Alguém mais para falar? Doutor José Luiz, doutora Cláudia, ambos advogados de sindicato. Pergunta para a menina que falou, cadê ela? Saiu, foi pegar o diploma.
Se ela sabe que existe o Sindicato dos Advogados, que o endereço dele é aqui nessa rua, e que o Sindicato dos Advogados é o único que contempla uma modalidade assim de agremiação de estudantes, estagiários, já pode se sindicalizar, já pode ter a reivindicação dos seus, digamos, pré-direitos trabalhistas de advogados empregados. No microfone, por favor. Está gravando. E é uma briguinha de que ele seria mais antigo que a OAB. É possível, né? Não estou falando da OAB, não sei de tudo. Eu tive a satisfação de assistir à manifestação de todas e me senti gratificado pelo que eu vi, e especialmente pela sua palestra, que foi muito elucidativa. Porém, eu gostaria de fazer, eu não digo um reparo, de exprimir minha opinião a respeito de dois assuntos. Em primeiro lugar, fazer restrições à CLT do presidente Getúlio Vargas por aqueles assuntos que a senhora tão bem abordou seria o mesmo que fazer restrições a Santos Dumont por não ter passado do Demoselle. Não passou do Demoselle? Ora, mas os outros passaram. Então, se alguma responsabilidade existe por permanecerem os princípios de 80 anos atrás, 80 anos atrás, não cabe, não pertence, não se deve inculpar o presidente Vargas. Ele realmente foi um inovador. Porque não deviam mais persistir esses critérios, que há 80 anos eram revolucionários. Assim como o Demoselle, naquela época em Paris, era o que havia de melhor, a única coisa que existia. Outro assunto, que não é crítica, apenas externando meu pensamento, eu já fui presidente de sindicato, ainda que pareça incrível. Na minha juventude, eu era presidente do Sindicato dos Professores na cidade de Belém. E lhe digo, doutora, a luta dos sindicatos era intransigente. Agora não é mais, mas era intransigente. Nós fazíamos greves gerais, íamos para a praça pública, e a praça era na frente do Palácio do Governador, lá em Belém. Aquele belo palácio, na Praça do Palácio, e nós lá com críticas mordazes, ferinas, justas, até salariais. E os outros sindicatos agiam de maneira ainda mais desassombrada. Existia uma tal de CGC, não sei o que, Geral dos Trabalhadores, de maneira ainda mais desassombrada. Então, a crítica, a defesa dos defeitos dos empregados já foi feita de maneira intransigente, evidentemente, dentro da relatividade do Estado legal, e não bala, fuzil. Agora, por que não é hoje? Não me cabe decidir. Porém, o sistema que subiu hoje parecia ser um sistema operariado, um sistema que por si só já iria defender os interesses dos operários. E isso arrefeceu aquele ímpeto sindical. Se o sistema cumpriu ou não cumpriu aquela destinação a que todos esperavam, não me cabe analisar. Para uns cumpriu, para outros não cumpriu. Para os membros dos partidos cumpriu, para os membros de outros partidos não cumpriu. E agora, por causa desses que não cumpriu, está surgindo talvez uma defesa que com o tempo vai se tornar novamente intransigente. Mas já foi uma defesa intransigente. Muito obrigado. Mas eu gostei muito da sua palestra, inclusive me ensinou muita coisa a respeito da nossa evolução sindical política, e eu agradeço muito. Posso ler um trechinho do Manual de Guerrilha sobre a CLT? Pode.
Olha, coisinhas. Excelências, eu ainda peço mais 1 minuto de vocês. Para não deixar de falar na Constituição atual, na Constituição de 1988, eu gostaria de mostrar uma revista que todos conhecem, intitulada Inverbis. Inverbis. Conhecemos. É a revista editada pelo Instituto dos Magistrados do Brasil. Esta é o número 42. Semana passada saiu o número 43. Este é o número 42. Eu tive a felicidade de ver um artigo de minha modesta autoria publicado nessa revista. E evidentemente que eu fiquei muito orgulhoso disso. O título é um título que eu reputo seríssimo. E eles deram um destaque bonito, olha. Deram um destaque bonito para o artigo que eu escrevi. São 5 folhas. São 5 folhas. Tudo isso aqui faz parte do artigo. E olhem o título. A Constituição de 1988 promovendo a secessão, quer dizer, a divisão territorial e política do Brasil. A Constituição de 1988 promovendo a divisão territorial e política do Brasil. Eu gostaria que... Eu acredito que vocês têm essa revista, não tem? Acho que a biblioteca sim. Tem, não é? Eu tenho, eu recebo. Então não há necessidade de eu mandar, de eu entregar para vocês as poucas que eu recebi. Mas eu gostaria que lessem com atenção, porque eu escrevi com muita atenção, procurei ser muito responsável, porque apenas o introito, desculpem, viu? Séculos depois, a história se repete. Desta vez, contra o Brasil. Assim como, pelo Tratado de Madrid de 1750, aceitando o direito da posse, o uti possidetis, a Espanha abdicou em favor de Portugal, das terras que lhe haviam sido concedidas pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, haviam sido concedidas à Espanha, ela abdicou em favor de Portugal e, logicamente, do Brasil. E hoje constituem os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, estados do Brasil Central, Goiás, Mato Grosso, e da Amazônia, assim também a Constituição de 1988, criando o princípio do direito originário. Essa palavra, viu? Originário. Doutor, é que a doutora Salete também tem hora, isso está fugindo muito ao nosso tema do debate. Mas eu estou na última linha. Originário sobre as terras indígenas, concedeu a nações da América Espanhola a possibilidade de futuramente se apoderarem de territórios brasileiros. Obrigada. Doutora Salete. Obrigada, doutora Ludmila. Gente, quando eu falo desse manual aqui, eu não estou tentando divulgar como uma coisa boa, né? Eu só estou tentando mostrar para vocês o seguinte: se você vai na biblioteca sociológica a respeito de sindicato, política, etc. e tal, você vê tratados, trabalhos que mostram a realidade, mas, num certo sentido, estão dizendo da utilidade e da finalidade do sindicato, defendendo a instituição e tudo mais. E aí o que você ouve da parte patronal é algumas críticas, por exemplo, o patrão diz assim: a justiça do trabalho é só do empregado, o empregado ganha sempre, aquela coisa. E aqui se teve coragem de escrever.
Então, a hora que você vê aquela linguagem solta e abusada de empregador posta no papel. E ele tem, a lei de alguém é para todos ou vice-versa. É a respeito da CLT. Onde ele cita um pensamento de Landor, que todos nós gostamos, o atraso da justiça é uma injustiça. Há quase meio século, na Suíça, juristas reunidos num congresso internacional escolheram a legislação trabalhista brasileira como sendo uma das mais avançadas do mundo. Jornada de trabalho reduzida para mulheres e menores, indenização para os acidentados, semi-estabilidade no emprego, etc. O que na época os europeus nem cogitavam, brasileiro já tirava de letra. Entre parênteses, a lenda conta que a delegação de congressistas suecos, humilhada, pediu para se exilar no Piauí. Fecha parênteses. Os ilustres magistrados ignoravam, porém, que nenhuma dessas leis era cumprida. Detalhes. Os otimistas dizem que a situação mudou nos últimos anos. De fato, a lei trabalhista já não figura entre as mais avançadas do mundo. Eis o que mudou, só isso, o resto continua igual. E por aí ele vai. Olha, ele é tão nefando que aqui atrás ele tem os 10 mandamentos do gerente esperto. Alguém mais do plenário gostaria de fazer pergunta ou falar? Bom, passo para o doutor Castelar, que ele tem uma pergunta para fazer, depois a doutora Rosana e, por último, a doutora Débora. A minha pergunta é para a doutora Rosana. É o seguinte, nós vimos, através das várias disposições, que a legitimidade sindical, por inúmeras razões, ela é muito diminuída no que diz respeito à representação dos trabalhadores. Há um lugar comum que se diz acerca da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho flexibiliza muitos conceitos do direito civil, do processo civil, notadamente a desconsideração da personalidade jurídica. É muito simples na Justiça do Trabalho se desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada empresa e o patrimônio dos sócios dessa empresa para o pagamento, enfim, para de lá extrair a reparação do dano do trabalhador e tal. Então, a indagação que faço é o seguinte: em vista dessa evidente, dessa estridente falta de legitimidade da representação sindical, se não seria possível, né, ou quais os empecilhos que a Justiça do Trabalho teria para reconhecer numa oposição sindical, enfim, numa oposição sindical, ou num grupo de trabalhadores que não fosse necessariamente sindicalizado, mas talvez até uma oposição ao sindicato, pudesse receber da Justiça do Trabalho, flexível em determinados aspectos, que fosse também flexível nesse sentido de reconhecer legitimidade representativa nesse grupo opositor. Quais são as dificuldades? Como é que a senhora vê essa questão? A dificuldade está na lei, né? Porque a lei atribui ao sindicato a representatividade da categoria. Agora, o fato é o seguinte: a CLT é um grande instrumento. Eu tenho muito orgulho, porque a Justiça do Trabalho ela foi pioneira em uma série de conquistas. E a CLT, hoje em dia, ela serviu de inspiração, apesar dela ser tão antiga, uma senhora, né, de 70 anos, né? 71 anos, ela serviu de inspiração para o Código de Processo Civil, para o Código Civil atual. Então, a simplicidade do processo, a busca pela oralidade, a simplicidade das formas, isso tudo foi copiado, foi adotado a partir da CLT. Getúlio Vargas, que foi um ditador, eu diria um ditador do bem, porque se não fosse ele, nós não teríamos os direitos reconhecidos na CLT. Coisas muito importantes foram conquistadas na CLT, os direitos, o mínimo existencial do trabalhador, ninguém ousa negar que está na CLT, porque antes nada havia, né? Então, para o bem e para o mal, há de se reconhecer
essas conquistas. A grande dificuldade de se dar legitimidade a esse grupo dissidente está na lei, né? E nós temos que, por mais que flexibilizemos, nós não conseguimos ainda superar essa dificuldade. Eu acredito que haverá esforços no sentido de se modificar a lei. Eu acho que a realidade atual, e a lei é um fato, né? Eu acho que a realidade atual já nos impele a sugerir ao Congresso, a impor ao Congresso uma nova legislação. E eu trouxe também, a título de ilustração, como é que funciona a contribuição sindical no direito comparado. Então, na Argentina, na Espanha, na Grécia e na Inglaterra, as contribuições são cobradas apenas quando a negociação é privilegiada e é exitosa em favor dos trabalhadores. Agora, no Brasil, no Equador e no Egito, aqui vige o tributo compulsório, né? No Chile também a regra é de se exigir a cota sindical de todos os beneficiados. Na Espanha, apenas a cota sindical é cobrada quando os filiados são agraciados com as conquistas. Nos Estados Unidos, há um sistema de contribuição sindical negociado diretamente com os empregados, sem interferência do Estado. Na França, os comitês de empresas formados entre representantes dos empregadores e das entidades sindicais têm sustentação financeira basicamente de origem patronal. Na França, é o patronato que... Na Itália, em Portugal, a Constituição não pode impor a nenhum trabalhador a obrigação de cotizar em favor do sindicato. E na Suíça e na Turquia, as negociações coletivas só beneficiam os não associados que adimplem as contribuições sindicais. De modo que há, aí no direito comparado, uma série de possibilidades, e nós temos aí como tentar adotar as que mais são favoráveis para a nossa realidade. Passar para a doutora Débora? Sim, claro. Ela também pode ter algum adendo aí. Não, em relação à exposição da doutora Salete, se me permitir, eu gostaria só de acrescentar, sem nenhuma pretensão, em relação às contribuições assistenciais e as contribuições confederativas. Durante muito tempo, eu diria, durante mais de 10 anos, o Ministério Público combateu essas contribuições espúrias e outras inovações que os sindicatos, entidades sindicais, sejam elas sindicato, federação ou confederações, traziam para o universo dos trabalhadores e inseriam nas normas coletivas. Então, sempre que essas denúncias chegavam ao Ministério Público, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque fui pioneira no ajuizamento de ações anulatórias. Acho que a primeira ação anulatória combatendo essas cláusulas abusivas, ilegais, inconstitucionais, foi ajuizada por mim na sessão de sítios coletivos do tribunal. E, a partir dessa iniciativa, outros colegas fizeram no Brasil todo, e a jurisprudência foi se construindo em relação à não incidência dessas contribuições, sem assegurar ao trabalhador o direito dele se opor. E foi feito isso durante muito tempo. E nós observávamos que os sindicatos repetiam, eles reproduziam. Nós atacávamos um instrumento normativo e no ano seguinte, ou 2 anos depois, quando eles renovavam aquela norma, eles inseriam novamente aquelas cláusulas, incluindo outras mais criativas, de cobranças diversas, não só restritas a esse universo das confederativas, das assistenciais, mas também cobrando, tirando dos trabalhadores uma taxa associativa, uma taxa para homologação de rescisões contratuais, enfim, era uma infinidade de contribuições, não só essas. E nós percebemos que, de repente, o melhor instrumento seria a ação civil pública, para incluir a obrigação de não fazer, para que eles não mais reproduzissem nos instrumentos vindouros essas cláusulas. E essas ações civis trouxeram a jurisprudência do TST. Então, há uma controvérsia grande em relação a associados e não associados. O TST editou o precedente normativo 119 e, se não me falha a memória, a OJ da SDC 20, que também trata desse tema, impedindo
vedando essas contribuições de forma ampla, genérica, a todos os trabalhadores inseridos naquela categoria. Vamos fazer agora uma DIN para inciso 4 e 8? Pois é, para fazer a DIN aí depende do Procurador-Geral da República e não de uma iniciativa individual de um singelo procurador. Eu lhe ajudo, eu lhe ajudo. Então vamos começar. Fico clandestina, vamos lá. Eminência à parte. Alguém mais para falar? O triternura ali só fica conchavando. Alguém mais queira falar? Fazer uso da palavra aqui? Não. Bom, enfim, então vamos encerrar os trabalhos. Apenas gostaria de informar que o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, sua terra, mandou pedir desculpas porque não pôde comparecer, enfim, por um e-mail. Né? Então. O Instituto ele está para finalizar, alguém na mesa, alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Enfim. O Instituto oferece o livro de 170 anos da casa para a doutora Salete, para a doutora Débora, além do diploma de comparecimento, e para a doutora Rosana. E... Cadê o fotógrafo? Importa? Também quero essa foto. Mas eu quero foto. Bom, então também quero foto com as moças. Queria uma com a doutora Salete também. Depois a gente tira. Vamos tirar todos juntos, então. Mas entrega o diploma, a fotografia. Vamos lá, né? Ficou do meu lado esquerdo, né? Ficou do lado do coração. Obrigada. Obrigada. Doutora Débora. Obrigada pela presença.